Olá, pais e responsáveis, eu sou Gustavo, eu sou da equipe de formação familiar e vim dar um rápido anúncio antes da formação de hoje. Estamos bem próximos do final do curso 1, as duas últimas aulas vão ser postadas no dia 15, que é segunda-feira, então nós vamos fechar as notas do curso 1 no dia 22 de abril. Então vocês têm até o dia 22 para realizarem as atividades para conseguirem o certificado na próxima reunião pedagógica. Para quem ainda não tem acesso ao Google Sala de Aula, a gente montou um pequeno tutorial que mostra o passo a passo de como você pode estar entrando na turma. Então, o tutorial funciona tanto no Classroom quanto no Gmail. Eu vou estar usando o Classroom porque já vai direto. Eu estou usando um dispositivo Android, né? Eu estou aqui no Samsung, mas também funciona para quem tem iPhone, né? Então, no iPhone também funciona normalmente. Basta abrir o aplicativo, clicar aqui onde está a sua conta, está censurado, né? Mas clique em adicionar outra conta, que fica no finalzinho. Você vai verificar, no caso usei uma digital, e você vai colocar o e-mail de responsável que você recebeu do colégio. Eu estou usando um usuário de teste só para fins didáticos, mas o seu é o próprio colégio que fornece, e se você não tem, é só entrar em contato com a gente pelo WhatsApp que a gente te fornece. Daí coloca a senha. Se você nunca acessou, a senha vai ser 123 mudar. Lembrando que o mudar é minúsculo, tá? Avançando mais uma etapa, a gente clica em concorda, porque é só um termo, né, de bem-vindo à sua nova conta. E aqui você cria uma nova senha. Lembra que ela tem que ter caracteres maiúsculos e minúsculos, letras, né, números e um caractere especial. Eu vou criar uma senha aqui de exemplo, depois eu vou mudar. Anotem para que vocês não corram o risco de esquecer, tudo bem? Tudo bem, só clicar em concordo. E aguardar um pouquinho para que ele carregue a sua nova conta. Ele vai trocar automaticamente. Você clica aqui, você é estudante. E pronto, aparece um convite. No meu caso, eu coloquei terceiro do Colinas de exemplo, mas no seu caso vai ser a turma do aluno mais novo matriculado aqui no colégio. Você clica em participar e pronto, você já vai ter acesso às atividades do Google Sala de Aula normalmente, basta aguardar que ele carregue. Então, só para deixar o aviso final, qualquer problema que vocês tiverem com a gente, basta entrar em contato pelo WhatsApp, mandar uma mensagem para a gente, que a gente pode estar te auxiliando. Muito obrigado, fiquem com a formação de hoje. Olá, caros pais, mães e responsáveis. Eu sou o professor Harrison Parisotto, eu sou professor da Unidade de Caminhos e também sou diretor da Unidade de Caminhos. É uma alegria poder hoje estar com vocês para nós conversarmos um pouco, pensarmos um pouco sobre um dos aspectos que é fundamental para o nosso colégio. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre preceptoria e atendimento de pais, né? Então, essas são duas ideias que estão presentes no nosso dia a dia. Então, eu gostaria de começar falando um pouco sobre a ideia de preceptoria. Então, o que é a preceptoria, né? A preceptoria nada mais é do que uma conversa. Uma conversa que nós temos com os alunos regularmente. Então, essa conversa ela tem a ideia, ela tem a função de nós podermos acompanhar os alunos, né? Então, acompanhar individualmente cada aluno no seu próprio crescimento, no seu próprio desenvolvimento, porque nós acreditamos aqui no Colégio Caminhos e Colinas que cada aluno é um e, portanto, cada aluno tem a sua própria história, tem o seu próprio jeito de aprender, tem a sua própria forma de entender as coisas e também de se relacionar e mesmo de responder aos estímulos e aquilo que ele é submetido no dia a dia da vida escolar, né, no cotidiano escolar. Então, a preceptoria ela tem dois eixos principais. O primeiro deles é a vida acadêmica. Então, durante a preceptoria, o professor, né, que atende aquele aluno em preceptoria, ou geralmente o PEC, ele vai orientar esse aluno sobre a vida acadêmica. Então nós perguntamos como estão indo os estudos, nós perguntamos, né, qual a forma de estudar, qual o ritmo, o tempo que tem sido gasto com os estudos. E esse é o primeiro pilar, né? O segundo pilar é a questão socioemocional. Então, neste momento, nós também conversamos com os alunos, né, sobre como tem sido as relações em casa, com os colegas, com os amigos, como tem sido o tempo de estudo, se tem aproveitado, como tem sido o tempo de lazer, né, o tempo de divertimento, enfim, como tem aproveitado o tempo, né, o tempo livre, inclusive. Então, essas duas ideias, que são ideias basilares para a preceptoria, elas nos ajudam a acompanhar o aluno, tanto nas questões acadêmicas e práticas do dia a dia escolar, como também em ajudá-lo a se desenvolver nas competências e habilidades necessárias
para o seu próprio crescimento, né? Então, como eu já disse, né, eu retomo a ideia. A preceptoria para nós ela é fundamental. Por que ela é fundamental? Porque por meio da preceptoria eu consigo perceber se o aluno ele de fato tem condições, né, para se desenvolver mais, se ele já está no seu máximo, se ele tem possibilidade de tempo para aumentar a sua carga horária de estudos, se ele tem possibilidade de tempo para investir em outro estudo, né, um estudo mais aprofundado, um estudo diferente, né? Então, tudo isso é feito por meio dessa conversa. E qual o objetivo? O objetivo é alcançarmos aquilo que é a nossa meta no Colégio Caminhos e Colinas, a excelência acadêmica. À medida que nós podemos incentivar os alunos e ajudá-los a organizar a rotina de estudos, a vida de estudos, né, e a vida pessoal, isso contribui para que, de fato, ele alcance essa excelência acadêmica. O segundo pilar, como eu já disse, né, são as questões socioemocionais. E por que isso é importante? Porque eu sempre comento com os pais dos alunos do ensino médio, por exemplo, que não adianta nós querermos que o aluno esteja muito bem preparado para fazer uma prova do Enem ou um vestibular, preparado academicamente, se ele não estiver também preparado de modo emocional. Porque muitas vezes o que interfere, o que mais causa impacto, por exemplo, na prova do Enem, é o fato de o aluno não estar bem emocionalmente. Então, é aquela ansiedade, aquela preocupação, aquela esperança no resultado, a exigência, porque eu preciso tirar tal nota. E tudo isso é emocional, né? Então, também com acompanhamento socioemocional, nós ajudamos o aluno a perceber as suas relações com os colegas, as suas relações familiares, viver de modo saudável essas relações e também a organizar as questões emocionais, porque quando um aluno está de fato desestabilizado emocionalmente, isso vai refletir na sua nota, no seu desempenho em sala de aula, no seu comportamento, né? Então, por isso, para nós na preceptoria, há um conjunto de ideias, um conjunto de coisas que são importantes, que são muito relevantes e que nós temos em conta na hora de conversar com o aluno, né? Então, esse é um princípio da escola, a preceptoria. E aí o que muitas vezes vocês poderiam nos perguntar é assim, mas professor, o meu filho conversa, meu filho fala as coisas para vocês, né? Essa é uma questão interessante, porque muitos pais às vezes não acreditam, né? Então, mas é muito legal quando a gente começa a fazer a preceptoria. A ideia da preceptoria é que se crie de fato um vínculo de confiança. Então, o aluno, né, sempre o PEC, ele dá aula para a turma, né? Então, o aluno ele vai desenvolvendo com aquele professor também um vínculo, que é um vínculo de sala de aula, mas que é um vínculo também de confiança fora da sala de aula, para entender que o interesse daquele professor, o interesse do colégio é no seu crescimento, né? E justamente por isso ele pode ser sincero, ele pode falar aquilo que é a realidade, né? Porque se não existe sinceridade, então o aluno ele vem e diz assim para mim, não, professor, eu estudo, né, 3 horas por dia. Mas aí a gente percebe que se ele estudar 3 horas por dia, não dá tempo de dormir, né? Então, na verdade, já existe ali alguma informação que não é tão verdadeira. Isso às vezes acontece no primeiro momento. Mas à medida que o tempo vai passando, que a confiança vai aumentando, né, vai crescendo, também vai se estabelecendo esse vínculo, né, de verdade, de sinceridade. E aí sim nós podemos ajudar muitos alunos, né, ajudar em todos os aspectos necessários para o crescimento. E é muito interessante como isso acontece, né? Hoje eu estava conversando com um aluno da terceira série do ensino médio e perguntei assim para ele, você cresceu desde que você chegou aqui? E ele disse muito, ele respondeu imediatamente com muita sinceridade, muito, né? Então isso é impressionante. Mas por que isso é impressionante? Porque ele se abriu também para uma formação, ele se abriu também para a confiança no professor, no PEC, para poder pedir ajuda, para confiar nos colegas, pedir ajuda dos colegas, dos amigos, né? Então, existe um conjunto de ideias que são necessárias para que a preceptoria aconteça, né? Então esse é um primeiro passo e algo basilar para o colégio, né? O segundo passo é a preceptoria e a conversa com os pais, né? Então, com os pais nós também podemos fazer preceptoria. Todos vocês que são pais do Colégio Caminhos e Colinas, têm seus filhos aqui no colégio, vocês sabem que nós já falamos, né? E alguns já sabem porque já experimentaram isso. É muito comum nós chamarmos as famílias para conversar, nós convidarmos os pais, né, para estarem aqui no colégio, tirarem um tempo da sua semana para virem aqui falar conosco pessoalmente. Por quê? Porque a conversa com os pais, ela nos ajuda a entender melhor o aluno, ela nos ajuda a entender melhor a dinâmica da família e ela nos ajuda a potencializar o crescimento do aluno. A conversa com as famílias, né, ela não é nenhum tipo de bronca, de punição, de represália, não.
A conversa com os pais, ela é um momento que nos proporciona uma possibilidade. A possibilidade, como eu já disse, de entender melhor a família, de entender melhor a dinâmica familiar, de entender melhor o aluno fora do colégio, para nós podermos verificar a maneira de ajudarmos adequadamente no crescimento desse nosso aluno, né? Então, quando a gente fala sobre o nosso lema que é ajudar a crescer e crescer juntos, né, a ideia é essa. Eu converso com a família, eu entendo o contexto da família, eu entendo as situações, as alegrias, às vezes as angústias, e eu estou crescendo com isso, porque cada família tem a sua própria realidade, e aí então eu vou propor para o aluno aquilo que é necessário para o crescimento dele, né? Então, às vezes os pais chegam aqui no colégio já esperando uma bronca, o que meu filho aprontou, o que foi que ele fez, né? Isso é muito interessante, porque muitos pais nessa conversa, eles ouvem o contrário, olha, parabéns, né? O seu filho está indo muito bem, o seu filho foi muito bem na avaliação de tal matéria, ou na avaliação EDROS, ou na avaliação de sondagem, na avaliação de teste de decodificação para os menores, né, do EFI. Enfim, o colégio ele tem esse ideal de conversar com as famílias, de atender as famílias para ajudar de fato, né? Uma coisa que para mim é sempre muito relevante falar para os pais é que o filho, ele muitas vezes não falta unidade de vida, mas muitas vezes o filho ele tem um comportamento em casa que é diferente na escola, porque em casa ele é um, né? Então, e na escola ele é 1 com 30, muitas vezes. E quando ele é 1 com 30, o comportamento dele vai sim ser diferente, né? Então, às vezes a gente ouve os pais dizendo, mas em casa ele não faz isso, com certeza não faz. Por quê? Porque em casa ele não tem a mesma rotina, a mesma dinâmica da sala de aula, da escola, né? E isso é normal. Então eu preciso ajudá-lo a perceber como ele pode crescer aqui, nesse contexto escolar, mas também no contexto familiar, né? Também em casa. Também na sinceridade com os pais, por exemplo, em contar as coisas que acontecem. Algo que nós incentivamos muitos professores a fazerem, né? E eu tenho como prática isso, é que quando acontece algo aqui no colégio, né, nós escrevemos para os pais e dizemos assim, olha, hoje aconteceu algo envolvendo o seu filho, a sua filha, por favor, converse com ele, converse com ela e pergunte o que aconteceu. Aí é comum, mas o que aconteceu, professor? Eu estou nervoso. Não, fica tranquilo. Né? Primeiro converse com o seu filho. Depois que conversa com os filhos, aí eu marco uma conversa presencial com a família. E a primeira coisa que eu pergunto é o que foi que ele te contou, como que foi que ele contou, né? Por que isso? Porque nós queremos fomentar nas famílias, né, a sinceridade, a verdade e a confiança. Então, antes, né, do aluno, do nosso adolescente, da nossa criança, confiar em mim, confiar nos nossos professores, nos nossos coordenadores, ele precisa confiar nos pais, naqueles que são responsáveis por ele. Por isso, nós de fato temos essa iniciativa de tentar fomentar isso, né? Mas por isso também é necessário um vínculo muito estreito entre as famílias e o colégio. É necessário essa contínua relação de comunicação clara e objetiva. Por isso nós mandamos muitas comunicações, por isso nós mandamos muitas notificações, nós mandamos notificações elogiando, parabenizando o desempenho, a participação, as atividades, a nota. Enviamos notificações às vezes avisando do atraso recorrente à aula, avisamos, por exemplo, do esquecimento recorrente de livro, de material para aula. Por quê? De uniforme, né, ou do não uso do uniforme, ou de alguma ocorrência de desrespeito, ou de demonstração de desrespeito, ou de insatisfação, porque para nós é importante que, em primeiro lugar, as famílias saibam o que está acontecendo. Quem educa são os pais. A nossa missão é ajudar a crescer e crescer juntos, né? Então, nós ajudamos nesse processo. Nós ajudamos, mas nós não fazemos esse processo acontecer aqui. Por isso, a relação entre o colégio e as famílias ela é fundamental. Por isso, uma conversa contínua ela é necessária. Por isso, nós chamamos os pais para conversar. Por isso, nós pedimos que os pais venham, que os pais organizem na sua agenda um horário que possa vir ao colégio. E também porque isso favorece muito, né, a compreensão de algumas situações. Às vezes, nós escrevemos algo, mandamos uma mensagem e não fica bem entendido pelos pais o que aconteceu, qual foi a proposta. E quando os pais vêm e conversam, nossa, era isso, né? Que interessante, olha, concordo, eu penso igual. Pois é, né? Mas às vezes a forma de entender quando nós estamos à distância não é tão clara. Então, é importante que a gente possa escrever da melhor forma possível, de forma clara, né? Mas às vezes a conversa, né, ou muitas vezes a conversa, ela nos traz a possibilidade de enxergarmos situações, de enxergarmos ideias, de compreendermos processos, né,
que eles se tornam mais evidentes, eles se tornam mais concretos e eles se tornam mais reais e palpáveis para nós. Então, repito, né, assim, é muito importante a comunicação. É muito importante que os pais digam ao colégio, digam aos PECs, aos coordenadores, a nós da direção, o que está acontecendo. O que aconteceu? O que foi que o seu filho, né, expôs em casa? É muitíssimo necessário que vocês perguntem aos filhos em casa como está sendo a aula, como está sendo o relacionamento com os colegas, com os professores. Quando eu faço preceptoria, eu faço muitas perguntas, né, durante a conversa. Eu pergunto para os alunos, olha, com qual colega da turma você tem mais dificuldade, ou você se identifica menos? Não é inimigo, não é alguém que você não goste, não, não é isso. Mas alguém com quem você se identifica menos. Por quê, né? Daí também a gente vai percebendo as características que esse aluno tem para poder ajudá-lo a crescer. Quais são os colegas que você mais se identifica? Qual é o professor que você mais gosta, né? Por que você gosta desse professor? Então, qual que é o professor que você menos se identifica, né? Ou que se você pudesse fazer alguma correção a ele, você faria. E a experiência que eu tenho é que os alunos falam. Os alunos contam para nós, né? Então, é muito comum. Quando a gente conversa com os alunos, eles dizem, olha, o professor fulano, né? O professor cicrano, né? Então eu gosto muito de tal professor. A aula de tal professor é muito tranquila. Olha, tem uma aula que, assim, o clima é um pouco mais pesado, né, professor? Será que você pode conversar com o professor? Porque parece que ele puxa muito ritmo, né? Tudo muito rápido. Então, essas informações são importantes, né? Porque aí também eu posso ajudar o professor a crescer, né? Eu posso ajudar os outros a crescerem. O ideal do colégio não é ajudar só os alunos e só as famílias. É ajudar todos que estão aqui, todos os colaboradores, né? Então, mas para isso nós precisamos também da ajuda, da parceria, da presença dos pais, né? Dos responsáveis pelos nossos alunos. Vocês, né, é que fazem a escola acontecer. Vocês fazem o colégio ser o que ele é, né? Então, o que o colégio vai demonstrar e vai ser e vai mostrar, né, e vai viver, ele é um reflexo da experiência que nós vivemos com vocês, né? Da relação que nós temos estabelecida com vocês. Por isso, eu reitero, né, que é muito importante, nós estamos aí nos primeiros meses de aula do ano, né, estamos nesse processo inicial, primeiro trimestre ainda, é muito importante que nós tenhamos uma comunicação eficaz, né, que nós conversemos, né, manda mensagem para o PEC, para o coordenador, para a direção, pede para marcar, para vir conversar, manda uma mensagem pelo Class Dojo, né, diga o que está acontecendo, espera a nossa resposta, né, pergunta para outros pais, procura os SECs da turma, né, procura os casais encarregados da turma, porque os casais encarregados são famílias, né, que estão no colégio, que já conhecem a dinâmica do colégio, então pergunta para eles como é, né, olha, eu percebi tal coisa, eu não entendi muito bem, ou então, olha, eu queria resolver tal situação, né, então como que eu resolvo? Os SECs são pessoas que também vão ajudando, né, as famílias e o colégio a, de fato, se integrarem mais e melhor, né, então, nas turmas dos nossos alunos tem os RECs, né, os alunos encarregados, né, os representantes encarregados de classe. Então, também, nós recorremos aos RECs muitas vezes porque eles vão nos ajudando, né, a manter a sala, a manter a estrutura, a manter as ideias, a resolver os problemas, né. Bom, o que eu quero dizer para vocês por fim é isso, né, o colégio é de vocês, né, o colégio de fato ele tem esse ideal de ter vocês aqui e ser de vocês, né, então toda a sinceridade, toda a tranquilidade que for possível vai fazer com que os nossos laços cresçam, com que a nossa reciprocidade no ideal de que os nossos alunos, os filhos de vocês, as crianças, os adolescentes de vocês, sejam homens e mulheres, meninos e meninas, né, adolescentes muito bons e que façam a diferença no mundo. O nosso ideal é ajudar a crescer e crescer juntos. Por isso, nós contamos com vocês para crescermos juntos. Contem conosco, nos procurem, falem conosco. Isso é muito importante. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pela atenção, pela paciência e nos procurem sempre que vocês precisarem. Olá pessoal, eu me chamo Letícia Araújo, sou coordenadora do ensino médio aqui da unidade Colinas, do Colégio Caminhos e Colinas. Esse é o professor Bruno Partenazzi, ele é coordenador do anos finais do ensino fundamental. E nós hoje vamos falar um pouco na formação aqui, formação de pais, sobre, a gente continua falando da filiação divina, né? E nós vamos falar um pouco hoje sobre o caráter filial da pessoa humana. Então, eu vou começar um pouquinho, professor Bruno, a gente não combinou nada, então vamos ver aqui tudo que sai para vocês. A gente está baseado num artigo que a gente vem seguindo ao longo das formações com vocês. E, na verdade, assim, esse artigo, um dos capítulos é o caráter filial da pessoa humana. E a ideia é mostrar que
o ser humano, a essência do ser humano, o que é principal, o que lhe é próprio, é o seu caráter filial, ou seja, é a sua condição de filho. Você saberia explicar um pouquinho para nós, Bruno, o que isso significa, né? O que é essa condição essencial do ser humano, o caráter da filiação divina, o caráter de ser filho? Não só da filiação divina, né, mas de ser filho. Isso é muito importante, Letícia, porque, de fato, todo ser humano ele tem uma origem. Né? Então, todos os seres existentes, eles têm uma origem. Porém, o ser humano é o único que tem noção disso. Né? O ser humano é a única criatura que tem noção, que tem consciência que veio de um pai e de uma mãe. Né? Então, todos os seres vivos, né, eles nascem, mas o ser humano é o único que tem essa condição, né, esse conhecimento. E por isso, né, o ser humano é o único que nasce, olha que interessante, que é totalmente independente dos pais, né, que a duração dessa dependência é maior que os outros animais. Então, um leãozinho, quando tem 5, 6 meses, já consegue se virar sozinho. O ser humano é muito mais dependente. Então, essa condição débil do ser humano faz ele dependente de um pai e de uma mãe. E isso é muito interessante pensar também nesse espaço da formação familiar, na formação de pais, porque, de fato, né, é uma condição nossa como seres humanos, essa debilidade. Então, é próprio dos pais, daqueles que nos originaram, nos ajudarem. Porque nós, quando nascemos bebezinhos, se não tiver alguém que nos troque, que nos dê comida, que nos, enfim, durante muitos, não só durante alguns meses, mas durante anos, né, nos educando e etc., a gente não é nem capaz da sobrevivência, como o Bruno falou, né, com relação a, fazendo a comparação com o leãozinho, por exemplo. E acho que uma coisa também interessante de pensar, né, é que o homem, ele não é que ele só nasce débil, no sentido de que é só debilidades, né? E precisa do outro porque é débil. Não, é que a gente nasce para crescer. O nosso caráter filial de ser originado, né? A gente nasceu para crescer. A gente nasce prematuro, por assim dizer. Não no sentido literal da palavra que a gente utiliza quando os bebês nascem, né, de 7 meses, a gente chama de prematuro, mas no sentido de que a gente nasce para amadurecer, para crescer. É próprio nosso que a gente cresça. Inclusive que a gente erre para crescer, né? Que o nosso processo de aprendizagem traz isso, assim, né? E esse processo, Letícia, não é um processo unitário. É um processo de correlação com outras pessoas também. Então, esse crescimento, o ser humano ele não cresce sozinho. Né? Então, é necessário ter as experiências de outros que já percorreram esse mesmo caminho. Uhum. Então, os primeiros que percorreram esse caminho da existência é o pai e a mãe. Sim. Então, isso é muito importante. E acho que uma coisa interessante, linkando com o que você está falando, é exatamente isso. Nem todos os seres humanos são pais ou mães, mas todos os seres humanos são filhos. É interessantíssimo. Então, todos nós, eu não sou mãe, nem o Bruno é pai, mas nossa condição, nosso caráter assim, mais essencial como seres humanos é que nós somos filhos, ou seja, nós sabemos que nós temos uma origem, né? E essa origem não é só o nosso pai e a nossa mãe, é uma origem anterior, é uma origem divina mesmo, né? E por quê? Porque enquanto nós essencialmente somos filhos, ou seja, nós somos criados, originados, feitos, por assim dizer, nascidos, os pais, né, por serem pais, eles são pais por participação. Não porque essencialmente todo ser humano tem que ser pai ou mãe. Não é verdade. Muitos seres humanos nunca serão pais ou mães. Mas todos serão filhos, né? Enquanto que ser pai ou mãe é um dom mesmo, né? É uma participação na paternidade divina. Ou seja, Deus dá esse presente, por assim dizer, parte do que é dele, né? Esse dom que é dele de paternidade, aos pais. Olha que coisa interessante.
enquanto os seres humanos, nós, somos filhos por essência, por excelência, próprio nosso sermos filhos, todos são filhos, é próprio de Deus ser pai. Por quê? Porque o próprio dos filhos, nós, é ser gerado por alguém, né, ter origem em alguém, e é próprio de Deus ser a origem das coisas. Né? Então é bonito pensar isso, quer dizer, a gente está numa formação de pais falando para pessoas que participam dessa origem, né, do que Deus quis dar dos seus dons, né, de ser a origem do mundo, ser a origem de tudo, para pessoas aqui nessa terra, para que eles pudessem originar outras pessoas, outras vidas, outros filhos. Né? E olha que interessante, né? Dessa ideia de presente, nós podemos afirmar com certeza que cada criança que nasce é uma novidade no mundo, né? Que não se repete Jamais. de forma nenhuma, né? Então isso para nós, já falado anteriormente, a ideia do desenvolvimento e crescimento humano também. Não é um crescimento apenas físico, né? Mas é um crescimento que passa por todo o ser humano, né? O ser pessoa, na verdade. Então, esse crescimento é um crescimento irrestrito da pessoa humana. Então, na filiação divina, nós participamos, recebemos de Deus a potencialidade da sua vida, da sua existência, de poder realizar coisas novas. Né? Então, toda criança que nasce, a esperança da humanidade também se renova. Né? Com certeza. E uma coisa interessante dessa ideia de que cada criança é uma novidade, né, para o mundo, também é interessante pensar que, igual o nosso lema aqui do colégio, né, é ajudar a crescer e crescer juntos. Mas o ajudar a crescer foi cunhado, é um termo cunhado por um educador chamado Tomás Alvira. Foi ele que falou isso, né, que educar é ajudar a crescer. Aqui a gente acrescentou um pouco do educar e ajudar a crescer e crescer junto. Por quê? Isso é muito bom estar falando com os pais e outros educadores, nós como educadores também, como pessoas que receberam de vocês essa responsabilidade de educar os filhos, de ser vocês aqui, braços de vocês aqui no colégio. O que é interessante também é que a cada novidade que Deus envia para o mundo, a cada nova vida, a cada filho novo que aparece por aqui, nós somos convidados a crescer com eles. Essa novidade nos impele a crescer, porque nós somos chamados a crescer. Nós sempre vamos crescer. Como seres humanos, adultos, velhos, jovens, crianças, bebês, somos chamados a crescer. Eu acho que isso é muito importante, agora em termos mais práticos, né? Assim, quanto que isso de filosófico vem parar na minha vida, né? É que hoje eu estava conversando com uma aluna minutos antes de vir fazer essa gravação aqui, né? Essa estreia. E ela falava isso, né? Ah, puxa, eu tô assim, minha mãe não entende tal coisa, aí não sei o quê, tá. Eu falei, olha, tem coisas que a sua mãe vai errar. Porque sua mãe cresce junto com você. Quando você veio ao mundo, né? Deus pensou em você para ajudar a sua mãe também a crescer. O fato de educá-la, da sua mãe educar você, faz com que ela cresça como pessoa também. Ela aprende também. E quanto mais velho você é, ou seja, se você já é uma adolescente, está no terceiro ano do ensino médio, segundo, sei lá, é uma coisa muito importante você entender que você faz parte do crescimento dos seus pais e não pode exigir deles que eles sejam perfeitos, mas tem que ajudá-los a crescer e ter paciência com esse processo tal como eles têm com você, né? Então, é interessante pensar isso também, né? Que os pais também podem, à medida que os filhos vão crescendo e entendendo, ir mostrando para eles o quanto eles estão crescendo, ajudando na educação, né? Assim, quanto os filhos têm contribuído para o crescimento deles, crescimento de caráter, estou sendo uma pessoa melhor, eu estou querendo trabalhar mais, né? Algo fundamental, né? Porque eu não sou pai, né? Mas tenho irmãos, né? Então, um filho é completamente distinto do outro, né? Então, o pai, a mãe tem a experiência, nossa, aprendi a ser pai com esse filho. Aí nasce um outro ser completamente distinto, com outras características, com outros gostos, com outros desafios. Então, isso é uma grande alegria também, né? Porque, de fato, toda vida
confiada, é sinal que Deus também, né, renova a confiança nos pais. Olha, eu estou fazendo com que você cresça, amadureça e se desenvolva também. Um ponto culminante, né, na filiação divina também é trabalhar as virtudes também. De fato, a gente não cresce se a gente não tem o desenvolvimento das virtudes humanas. Então nós aprendemos as virtudes com os nossos pais. Né? Eles são os primeiros mestres aí. Sim, a virtude da alegria, da generosidade, do trabalho bem feito. Isso tudo a gente vai aprendendo mesmo dos pais. Acho que para finalizar também, né, Bruno, uma coisa que me veio à cabeça aqui, que é importante dizer, que não tem como ser ex-filho. Né? É uma condição mesmo. Não tem como ser filha de Deus hoje e amanhã não quero mais ser filha. Né? É um caráter, está impresso em mim. Ser filha dos meus pais, ser filha de Deus. Então, quer dizer, viver de acordo com essa ideia de que eu fui gerada e nasci para crescer, ou seja, querer crescer, querer amadurecer, olhar os outros como filhos de Deus também, né? E filhos dos seus pais, ou seja, ter paciência com os seus processos, com as suas vivências, mas ao mesmo tempo lembrar que todos têm que crescer, que uma pessoa que não cresce, no fundo, está renunciando à sua condição de filho, é uma coisa muito importante. Então, que a gente não desista, né? Acho que a grande ideia também, assim, nossa, é não só que a gente não desista no sentido negativo, de que todos nós vamos crescer e estamos chamados a crescer, mas que a gente veja beleza nisso, porque é a nossa condição, assim, mais essencial, né? Por isso a gente fica tão feliz quando cresce, quando amadurece, né? O Bruno sabe pouco disso, que ele cresce pouco, mas... Brincadeira. Tinha que soltar uma piada, assim, não. Bom, pessoal, acho que um pouco do que a gente tinha para falar é isso, né, Bruno? Não sei se você tem mais alguma coisa para acrescentar. A gente pode pensar também assim, né, que ó, não quero crescer, então já estou crescendo. A cada dia, a cada desafio que nós experimentamos, a cada pessoa que nós conhecemos é uma oportunidade que Deus coloca também para esse crescimento pessoal, né? As relações pessoais, com a família, na escola, são também um grande instrumento desse crescimento que Deus nos chama como filhos, né? Então, muito bom. Isso daí. Bom, como mensagem final, só queria falar isso, né? Que só não cresce quem acha que já cresceu tudo que tinha para crescer. E está amadurecendo e está evoluindo. Um super abraço, pessoal. Tchau, tchau.